Vamos à leitura bíblica? Evangelho de Mateus, capítulo 14. Está errado aí no nosso data show, né? Está escrito 12, mas é Evangelho de Mateus, capítulo 14, tá? Do versículo 22 ao versículo de número 23. Pastora, faz a leitura para nós, por favor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Olha que texto lindo, né? Vencendo o medo. Você e eu, nós precisamos vencer o medo. O medo faz parte da vida humana. Ele revela a nossa fragilidade, a nossa limitação. O medo mostra para nós que nós não somos autossuficientes, que nós não temos os recursos necessários para superar todas as adversidades da vida. Você já sentiu medo na sua vida em algum momento? Você já passou por um medo que te travou, te fez suar frio? Eu conheço pessoas que desmaiam quando estão com medo, as pernas tremem. Outros agem de forma violenta, vão para cima e tentam resolver. Como é que você reage com o medo? Com essa pandemia do coronavírus que está alarmando o mundo, muitas pessoas estão percebendo quão vulneráveis nós somos, quão frágeis nós somos como homens. As nações estão entendendo isso e assumindo as suas fragilidades. Alguns estão abrindo abertamente o seu coração nas redes sociais, nos telejornais, alguns presidentes de estados, de nações, dizendo: olha, nós não sabemos o que fazer, nós estamos com medo. Nós precisamos administrar os temores que assaltam os nossos corações. Nós precisamos vencer o medo. Eu preciso vencer o medo, você precisa vencer o medo. Diante disso, diante dessa passagem maravilhosa que nós lemos, o primeiro ponto que nós queremos destacar com vocês nessa noite é: vença o medo, sabendo que Jesus está no controle de tudo. Você crê que Jesus está no controle de tudo? Essa é uma arma, uma estratégia para que possamos vencer o medo. E olha que tremendo o versículo 27, ele diz assim: Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus está dizendo para você hoje: coragem, não tenha medo, eu sou o seu Deus, não temas. E Jesus, no controle daquela situação, ele parou os discípulos e desafiou eles a não temer. Só pode dizer isso, eu só posso dizer para o meu esposo: não tenha medo, quando eu tenho o controle da situação. E Jesus, naquele momento, com o controle na situação, foi ousado e disse para os seus discípulos não temer. Nada pega Deus de surpresa. Nós temos ouvido isso do nosso pastor durante todos esses dias, que Deus não foi pego de surpresa nessa situação que está acontecendo por toda a humanidade. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele está vendo o que está acontecendo e ele tem guardado a minha e a sua vida. E ele está com a rédea da nossa história, da humanidade nas suas mãos. Inclusive essa pandemia que assombra toda a humanidade, né? Essa situação da dengue, que a cada dia nós recebemos mais notícias do que tem acontecido. Nós sabemos que os olhos do Senhor estão sim
voltados para as nossas vidas e nós não podemos ter medo. Vale destacar que quando nós perdemos o controle de toda e qualquer situações, o nosso Deus não perde o controle. Eu posso ter perdido o controle de alguma situação na minha vida, mas o meu Deus não perdeu o controle dessa situação. Ele tem cuidado de nós. Nós podemos não saber o que fazer, mas o nosso Deus, Ele sabe o que fazer. E Ele dá a estratégia, dá o discernimento, dá a criatividade necessária em todos os momentos da nossa vida. Nós não estamos num mar à deriva. O nosso Deus está cuidando de nós. A nossa história não chegou ao fim. O nosso Deus está cuidando de nós. Então, somente nós precisamos ter coragem, porque afinal a palavra de Deus nos garante: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos vencer o medo em nome de Jesus. E eu quero dizer para você: vença o medo, sabendo que Jesus pode te socorrer. Nós não vencemos o medo sozinho. Nós vencemos o medo sabendo que Jesus está no controle e sabendo que Ele pode nos socorrer. Olha só, nós lemos aqui no versículo 29, Jesus, o contexto aqui de Jesus naquele barco, Pedro desesperado, os discípulos com medo. Jesus vai dizer para ele: vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. O fato de Deus estar no controle de tudo não significa, meu irmão, minha irmã, que o dia da adversidade não vai chegar. Jesus continuava no controle de tudo, mas a adversidade chegou para Pedro. Pedro olhou para os ventos, Pedro viu que estava no mar fundo e ele teve medo. Faz parte, meu irmão, do tratamento de Deus conosco, nos ensinar a lidar com situações adversas. E não raras vezes, nós vamos passar por mar agitado. Não poucas vezes nós vamos enfrentar caminhos desertos, nós vamos descer aos vales, mas é nesta hora que nós podemos segurar firmes nas mãos de Jesus e saber que Ele é o único que pode nos socorrer. Nas tribulações, na hora das tempestades, nós temos um Deus que nos socorre. Nós temos um Deus que podemos, como Pedro, dizer: Senhor, socorre-me. Olha o que ele diz aí: Senhor, salva-me. E nesta hora, Jesus vai estender as mãos e vai nos segurar. Clame pelo socorro de Deus. Você não está sozinho. Jesus está com você. Ele está no controle da sua vida, no controle da sua situação. E nós vamos vencer o medo juntos, sabendo que Jesus pode nos socorrer. Como vencer o medo? Lançando o medo sobre Jesus, dizendo para Ele aquilo que aflige os nossos corações. Nós devemos ser sinceros com o nosso Deus. Aí sim, Ele vai nos ajudar a vencer o medo. E dentro daquela situação, novamente nós vamos ler esse versículo 30 que diz assim: mas quando reparou o vento, às vezes quando nós paramos para ouvir o jornal, às vezes quando chega uma notícia até nós paramos e reparamos o tamanho da tempestade. Então, este homem ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva! Não é difícil durante o decorrer do nosso dia nós nos depararmos e nos identificarmos com essa situação. Podemos às vezes amanhecer bem, dispostos, cheios de coragem, mas em algum momento do nosso dia, às vezes nós paramos e começamos a observar os ventos. Então o medo começa a brotar dentro do nosso coração. E o que nós devemos fazer para que o medo não venha dominar as nossas emoções, não venha dominar a nossa vida e não venha dominar a nossa casa? Nós devemos parar e lançar o nosso medo sobre o nosso Senhor e dizer: Senhor, salva-me. E nós temos a certeza que dele veio o nosso socorro, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança. Nós estamos embaixo das asas do nosso Deus, aonde ali Ele nos aquece e Ele nos dá a certeza que nenhuma ameaça poderá chegar à nossa vida, nenhuma ameaça poderá chegar à nossa casa. E então, nós lançando sobre Ele o nosso medo, nós venceremos com coragem, porque nós lembramos a frase que eu tenho dito direto para os
os nossos irmãos em quem nós temos crido. Isso, você sabe em quem você tem crido. Deus é maior, meu irmão e minha irmã, do que esses problemas. Deus é maior do que essa pandemia. Deus é maior do que todo e qualquer desajuste na economia da nossa nação. Deus é maior do que qualquer situação que possa fugir do nosso controle. E se Ele está conosco, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque Ele está conosco. Você não precisa temer, você não precisa ter medo, porque Ele está com você. Se Ele é por nós, o que a palavra de Deus diz? Quem será contra nós? Porque nós estamos nele e nós podemos ter a certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir poderão nos separar do amor do nosso Deus. Descansa o seu coração, porque Ele tem cuidado de você e Ele tem cuidado da sua casa. Glória a Deus. É hora de nós não sobrecarregarmos o nosso coração com o medo. Esse fardo é pesado demais para nós carregarmos. É por isso que Jesus vai dizer: olha, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. O fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Vamos entregar a nossa vida a Jesus. Nós precisamos deixar aos pés de Cristo todos os nossos medos, todos os nossos temores. Nós podemos sim vencer o medo. Com Deus ao nosso lado, diz o salmista, venceremos e Ele derrotará os nossos inimigos. Entregue, confie e descanse no Senhor, porque Ele é poderoso para cuidar da gente. Ele é poderoso para cuidar da gente hoje. Ele é poderoso para cuidar da gente até que Ele volte para nos buscar. A palavra de Deus diz para nós que a sua bondade e a sua misericórdia vão nos seguir até que Cristo volte para nos buscar. Ele quer segurar na nossa mão, meu irmão. Ele quer nos ajudar a passar por este vale, por esse momento sombrio. O salmista Davi tinha essa convicção. Ele dizia assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não deixarei o medo dominar o meu coração, porque tu estás comigo. Medo não, meu irmão, mas confiança em Deus, sim. Vença o medo, sabendo que Deus está no controle de tudo. Vença o medo, sabendo que Jesus pode te socorrer. E vença o medo, lançando este medo sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Nós queremos orar nesse instante, porque nós podemos estar falando para você que está com medo, para você que está angustiado, o medo já dominou o seu coração, as notícias ruins têm chego, têm se avolumado, você está ouvindo as vozes deste mundo e o medo parece te dominar, o medo parece te controlar. Nós queremos orar agora, repreendendo de sobre a sua vida todo este medo, repreendendo do seu coração aquilo que vai te impedir de segurar firme na mão de Jesus. Sabe, meu irmão, sentir o medo faz parte da natureza humana. Não é errado sentir medo. Há dias atrás, eu escrevi uma mensagem, e qualquer dia desses nós vamos ministrar na nossa igreja essa mensagem, que não é errado ser gente, não é pecado ser gente. E este paripense que nós fizemos repercutiu, e algumas pessoas vieram conversar comigo sobre isso. Não é errado ser gente, não é errado sentir medo. O que nós não podemos é deixar esse medo dominar o nosso coração. Há dias atrás falamos sobre o rei Josafá. Ele teve medo e não deixou o medo dominar o seu coração. Ele se prostrou e adorou ao Senhor e louvou ao Senhor. Ontem falamos também sobre o medo de afundar em meio à tempestade. Os discípulos estavam com medo, mas eles clamaram por socorro e Jesus os socorreu. Hoje estamos falando sobre Pedro. Pedro também teve medo, mas ele não deixou o medo dominar o seu coração. Então entenda algo para a sua vida e para o seu coração. Não é errado sentir medo, mas é errado nós deixarmos a nossa vida ser controlada pelo medo. É errado nós nos afundarmos num poço do medo e não acreditarmos que Jesus está no controle de tudo. E não acreditarmos que Jesus pode nos socorrer. E não acreditarmos que Jesus pode tirar este medo de nós, se nós lançarmos o nosso medo sobre Ele. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos clamar a Deus para que Ele retire de nós este medo, para que este medo não tenha espaço, para que ele não tenha poder
de amedrontar a gente, de trazer luta sobre nós, tribulação sobre nós e de abalar a nossa fé. Vamos vencer este medo, em nome de Jesus. Pare o que você está fazendo agora, por favor. Peça silêncio na sua casa, se você puder. Se você está aí com seu fone de ouvido, com o seu tablet, ou se você está transmitindo isso pela televisão, reúna a sua casa. É hora da gente falar com Deus. É hora de nós guerrearmos e vencermos este mal na autoridade do nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, é uma oração, Pai, de guerra que nós queremos fazer nesse instante. Sim, Pai. Nós não aceitamos, Pai, que este medo possa nos dominar. Nós não aceitamos, Senhor, que este medo possa nos abater. Nós não aceitamos, Senhor, que este medo, o medo de notícias ruins, o medo, Senhor, da dengue atingir a nossa casa, o medo do coronavírus chegar, nós não aceitamos isso, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre os nossos. Nós não queremos, Pai, que o medo possa nos impedir de estar em Tua presença, de buscar a Tua face, de ouvir a Tua voz. Pai, Pedro teve medo e os discípulos tiveram medo em alta madrugada. Pai, quem sabe eu posso estar orando agora pelos meus irmãos e as minhas irmãs que estão com medo no coração. O medo, Senhor, dos rumores de guerra, o medo das notícias ruins, o medo do pessimismo que paira sobre a nação brasileira e sobre todo este mundo. Nós queremos nesse instante guerrear contra este medo, Pai. Na autoridade do Teu nome nós nos unimos em força, Pai, e que o Teu Espírito possa trazer a convicção, a certeza que é a fé no coração deste povo que nos assiste, que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor não foi pego de surpresa por este mal. O Senhor continua no controle da economia. O Senhor continua no controle da saúde. O Senhor continua sendo o provedor sobre nós, Pai, e que não vai faltar, e que este medo não ocupará lugar na minha vida, na minha família e sobre os meus irmãos. Senhor, nós vamos vencer este medo, sabendo que o Senhor pode nos socorrer. Meu irmão, estenda as suas mãos para Jesus nesse instante, as suas mãos ao alto, e peça: Senhor Jesus, me socorre. Senhor Jesus, nos socorre. Senhor Jesus, nós não sabemos como será o amanhã. Nós não sabemos, Pai, se voltaremos a trabalhar, se voltaremos a ter as portas abertas. Nós não sabemos de onde virá o Teu sustento. É por isso, Senhor, que como Pedro estendeu as mãos para o Senhor e disse: Jesus, salva-nos. Nós estamos dizendo para o Senhor nesse instante: salva-nos dessa situação, Pai. Segura em nossa mão, Jesus, porque nós não sabemos o que fazer, nem de que forma agir, e como Pedro, parece que estamos sendo afundados neste mar tenebroso, mas segura em nossa mão, socorre-nos, Pai, Deus, e que o Senhor possa receber, Pai, a nossa mão em Tuas mãos, porque nós queremos lançar ainda mais sobre o Senhor o nosso medo. Pedro lançou o seu medo sobre Ti, Jesus. Nós lemos isso, Pai, lá no versículo 30, Senhor, quando diz que quando ele reparou o vento e ele viu que ele estava afundando, ele gritou: Senhor, salva-me. Ele teve medo e ele clamou por socorro. Nós estamos clamando a Ti, dizendo: Senhor, salva-nos, que este medo não domine o nosso coração. É por isso que nós lançamos sobre Ti a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, se esse medo que esta pessoa que me ouve, esta família reunida me ouve agora, é uma atuação do inferno, se o diabo está trazendo espírito de medo, eu ordeno: espírito do mal, saia desta vida, saia desta mente, saia destes pensamentos, saia deste coração agora, na autoridade do Teu nome, Jesus. É que eu oro, repreendendo o medo, repreendendo este mal, esse espírito maligno de sobre estas vidas, porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo. Então quer dizer que o medo é um espírito maligno. Que esse medo saia, Senhor, desta família, saia desta casa, em nome de Jesus. Mas o Senhor nos deu um espírito de coragem, de ousadia, de amor. Que esse espírito de coragem, de ousadia e amor possa inundar
abençoar os nossos corações nesse instante, Pai. Eu oro, Mestre, abençoando a vida dos teus filhos e selando esta palavra, vencendo o coronavírus espiritual, vencendo o medo. Em nome de Jesus, que juntos possamos testemunhar que o medo já não nos domina mais, que nós somos vencedores em Cristo Jesus.